Salve, galera! Bem-vindos a mais um Monarch Talks. Hoje eu tô com a deputada federal Bia Kicis. Mas a gente fala Kisses. É Kisses. Kisses. É Kisses, mas o correto, assim, é do quê? Isso Não, ele vem do leste europeu. Entendi. Então, tem gente que fala que pode ser Kitties ou Kisses. Entendi, mas a gente fala Kisses. Kisses fica engraçado, né? Obrigado por Não é beijinhos, tá? Sim, é com sim. C, não é com 2 S, mas tudo bem. Sim, o pessoal pode usar chamar você de Bia Kicks, né? Igual o carro também, mas... desculpa, Piaudola. Mas Meu obrigado. carro, eu tenho um Kicks. Quando Você eu tem? vi o Kicks, falei, esse carro é meu. Tá certo, e o Kicks é um Me carro legal. identifiquei total. Eu gosto do Kicks. Obrigado por ter vindo aí. Muito bom. Começamos mais um ano aí de... Um ano bem diferente esse ano, na verdade, né? Vai ser um ano de luta, né? Muita. Porque a gente colocou o Lula de presidente. Então... A gente não, tá? Colocaram aí, tá? Eu não contribuí para isso. Pode crer. Mas ele tá lá, infelizmente, e já tá dando um bom... Como que tá a situação lá no Congresso? Assim, a gente está se organizando como oposição, né? Porque se há uma coisa que a gente aprendeu com o PT é a fazer oposição. Porque os caras infernizaram a vida do governo Bolsonaro 4 anos sem trégua. Desde o primeiro dia, não tinha trégua. Sim, já tinha pedido de impeachment antes dele... Então, assim, a gente está se organizando para fazer uma oposição também consistente, firme, aguerrida. Desde que deixem a gente, né? Desde que deixem a gente fazer essa oposição. E aí eu me refiro, né, às perseguições políticas. Porque a gente sabe que hoje, né, no Brasil... Infelizmente, não existe mais ordenamento jurídico, não existe segurança jurídica. Eu sou advogada, fui procuradora de Estado 24 anos. Caramba. Então, eu fui formatada, né, assim, dentro do que é o ordenamento jurídico, o que é a lei, você sabendo o que você pode fazer, o que você não pode. Se você transgredir a lei, quais são as punições possíveis, né? E hoje em dia não tem mais nada disso. É crime o que suas excelências quiserem que seja crime. Depende de quem fala, de quem faz e não do quê. Sim. Então, a insegurança jurídica é muito grande. Mas, então, fazendo esse adendo, eu quero dizer que nós estamos aqui preparados para sermos uma oposição muito firme. Pode crer. É complicado, assim, falar realmente em oposição nesse cenário, né? Porque muitos parlamentares não podem realmente falar o que querem na internet hoje em dia. Estão sob ameaça de ser censurado. Eu sou uma delas. De multa e de muitas outras coisas. Então, como que você disse que você foi promotora... Procuradora de Estado. Eu não fui do Ministério Público. Eu fui procuradora de Estado. É que nem procurador do Estado de São Paulo, procurador do Estado do Rio de Janeiro. É um procurador de Estado. Entendi. Né? Mas fui procuradora durante 24 anos, uma carreira... Esse pessoal que não é o STF, o pessoal do jurídico do Estado, que não está na cabeça, o que eles estão achando? Por que eles não fazem nada? Por que não Muitos fazem, mas eles também são perseguidos e censurados. Vamos pegar aqui o exemplo da juíza Ludmila Lins Grilo. Ela está respondendo a processo no CNJ, está afastada. Porque ela ousa criticar, contestar, entendeu? Não é fazer política partidária, como muitos lá em cima estão fazendo, mas criticar legislação. E ela não criticava o ministro, ela criticava a legislação que permitia, por exemplo, uma decisão. E ela está afastada. Por quê? Porque ela é conservadora, porque ela é de direita. Entendeu? Entendi. Então, assim, muitos promotores, procuradores que se posicionavam em contraposição aos esquerdistas que não têm medo de se posicionar, que falam, se posicionam e não são punidos por isso. São aplaudidos, né? Tipo, movimento Ministério Público pela Democracia. Botou o nome democracia no meio, mas você pode sair correndo, porque você sabe que não tem nada de democrático. Pior que é verdade. É a palavra mais prostituída que existe na língua portuguesa, é a palavra democracia. Concordo. Pessoa que sai usando democracia pode saber que está fazendo exatamente o contrário. Está querendo punir quem pensa diferente, quem ousa falar, não quer dar liberdade para ninguém. Então, mas você tem Ministério Público pró-democracia, juízes pela democracia. São as pessoas mais antidemocráticas que você pode encontrar. E tem muito poder nas mãos. Então, aqueles que ousavam se levantar contra, se posicionar contra, esses são perseguidos e calados. Entendeu? Sim. Eu entendo. Eu senti na pele, inclusive, pra caramba isso. E eu, sinceramente, eu não sou otimista com o cenário futuro da nação, assim. Eu me pergunto de onde vem tanto poder. Como que o Alexandre de Moraes conquistou tanto poder? Ele foi criando os meios de ação.
Não existe poder sem meio de ação. Então, você tem lá na Constituição, todo poder emana do povo. Ok, mas qual é o meio de ação que o povo tem? Assim, nos Estados Unidos, você tem a segunda emenda que garante que todo cidadão tem direito a se defender, tem direito a possuir armas, portar armas. E o mais interessante é que, se você for olhar o histórico disso daí, não é para se proteger dos bandidos, é para se proteger do Estado, da tirania do Estado. Entendeu? Sim, sim. E aqui fica essa palhaçada de dizer que tem que desarmar o cidadão. É desarmar o cidadão de bem. Sim. Porque o bandido está cada vez mais armado, até os dentes. Verdade. Então, se você tira os meios de ação da população, não tem poder. Ninguém tem poder sem meio de ação. Já uma pessoa, o Alexandre de Moraes, ele foi fazendo isso. Ele foi criando meios de ação para ele. Ele botou Polícia Federal no gabinete dele, a escolha dele, delegado, PF, tudo. O presidente não pôde nomear um diretor-geral da PF, que era o Ramagem na época, né? Entraram com a ação, o Supremo impediu. E hoje o Alexandre de Moraes tem a polícia dele, que ele escolhe. Aham. Entendeu? Ele criou um estadinho, né, lá no STF. Como ele se deu, né? Ele foi criando aos poucos os meios de ação, hoje ele pode tudo. Mas por que, tipo, o Senado nunca impeachmentou ele? Por que nunca pôs no lugar? De onde como ele comprou esse apoio tão forte nas instituições? Pois é, o problema é que nós temos à frente do Senado uma pessoa que não faz o que teria que fazer, a sua missão constitucional, porque a nossa Constituição criou lá sistemas de freios e contrapesos. Se você tem 3 poderes que devem ser independentes e harmônicos, eles têm que poder se contrapor um ao outro quando algum deles se excede. Quem pode, de alguma forma, limitar ações que extrapolem, né, do Supremo Tribunal Federal, ações de ministros, de integrantes do Supremo, é o Senado. Por meio do quê? Do impeachment, né? Por meio também, por exemplo, quando você vai sabatinar um candidato ao Supremo, você tem que poder espremer o bicho mesmo. Nos Estados Unidos, eles demoram, às vezes, meses para fazer uma sabatina, para dar um resultado. E o cara tem que se preparar pra caramba. Exatamente. Né? Aqui o cara chega, fala um monte de coisa, depois faz tudo o contrário e fica por isso mesmo. Pode crer. Né? E assim, infelizmente, o Rodrigo Pacheco, né, não faz o seu dever constitucional, né, de levar adiante os pedidos de impeachment, que são muitos. Mas por que ele não faz isso? Essa é a questão. Vai saber por quê, né? Bom, vai eu tenho saber algumas ideias do porquê. Né? Eu tenho umas teorias. A gente sabe que algum interesse ele tem. Eu não posso afirmar, porque eu seria leviana em dizer qual o interesse dele. Eu posso dizer que ele não está fazendo o seu papel. Agora, qual o interesse dele, eu não tenho como apontar. Uma coisa que eu achei interessante do Pacheco, que uma vez eu estava acompanhando as redes sociais dele, e eu vi ele colocando várias coisas da ONU, governo mundial. Para mim, eu sinto que ele é um cara ligado a instituições internacionais que hoje comandam o país, entendeu? O mundo. O mundo. Estão tentando, né? Tem um outro lado do mundo ali que tá brigando pra caramba contra isso. Mas eu sinto que esses são as pessoas, inclusive, que dão o poder para o Alexandre de Moraes. Eu acho que tem toda uma conspiração internacional que garante esse poder desses agentes políticos que estão conseguindo passar por cima da Constituição. Não, com certeza. E eles não estão sozinhos. Eles sabem que eles têm as costas quentes. Sim. Né? Não é só o Alexandre. A gente tem o Barroso. O Barroso é um legítimo representante do globalismo. Pode crer. As teses que ele defende são altamente globalistas. E o Lula, durante a campanha, ele chegou a falar que tem coisas, por exemplo, questões que afetam o mundo inteiro, como questões de saúde, de clima, que não deveriam passar pelo Congresso dos países, deveriam ser decididos lá por esses organismos. Isso é um perigo, gente, porque são burocratas que ninguém elege. Ninguém elege. Sim, é uma e forma outra, eu acho que assim, como uma representante do povo, né, o que eu vejo? Nós temos que dar mais poder para o povo. Como é que você dá poder para o povo? Aproximando as pessoas que tomam as decisões da população. Então, a gente tem que diminuir o poder da União e levar o poder para os estados e os municípios. Uma descentralização de poder. Descentralizar o poder, porque você, na sua cidade, você pode buscar o seu prefeito, você pode buscar o vereador em quem você votou, você vai lá, fala com ele, você encontra com ele no supermercado, na rua, você pode ir lá no gabinete dele. É fácil você acessar os seus representantes no seu município.
Agora, para você que mora lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, lá em Roraima, como é que você vai falar com o deputado federal, com o senador, com o presidente da República? É muito difícil. Agora, imagina você falar com um globalista que está lá na Bélgica, sabe? Que está na sede da ONU, que está em Nova York, que está na Suíça. Como é que você vai falar com esses caras? Ou esperar que esse globalista vai entender a particularidade do seu caso no país onde você está. Vai entender o que você precisa. Você é totalmente inacessível e irrelevante. Sim, e eles fazem isso de propósito, claro. Na verdade. Essa construção de burocracias internacionais, como eles estão tentando fazer aqui com o Mercosul, e fizeram com a Europa usando... A Lina tá aqui, tá. É linda, eu adoro gatinha, gente. Aqui, ó, apareceu já. Agora me dá um tempinho. Se quiser ficar aqui, não me incomoda. Me incomoda. Eu curto gato. Mas foi o que eles fizeram na Europa com o Parlamento Europeu, que foi um jeito de tirar poder do povo europeu, dos países, da soberania dos países europeus e concentrar num grupo de burocratas onde a oligarquia internacional, que são os globalistas, eles conseguem controlar e colocar as peças que eles querem para terem influência no geopolítica imensa. Exatamente. Né? E o Lula é um que serve. Tanto que agora o Jorge Soros acabou de elogiar muito o Lula. Então, assim, é terrível. Por isso que quando você fala, eu não estou otimista, eu falo assim, mas quem está otimista? Não dá para estar otimista, né? É porque a gente... Não tem como estar otimista quando você pensa, exatamente, que o seu inimigo, cara, não é só o PT, sabe? É uma coisa gigante. É enorme. É o mundo todo, né? É muito. Por isso que a gente precisa se organizar, a gente precisa trabalhar, saber que a gente vai ter que vencer várias batalhas, sabe? E a gente tem que se unir e se organizar. Isso é fundamental. Sim. E como que está nesse sentido lá no Congresso? Qual que é a base de direita na sua estimativa aí? Bom, a gente, graças a Deus, né, a população elegeu um Congresso bem mais conservador e à direita. Tanto na Câmara como no Senado. Tanto é que no Senado a gente já conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a CPI, para a CPMI, CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que nós queremos investigar. Na Câmara dos Deputados, nós estamos nos aproximando do número necessário, que são 171. Entendi. Já estamos quase lá. Deve estar faltando mais 20 e pouquinhos. Nós vamos conseguir também. Uhum. Né? Nós então queremos. Vai ter CPMI, que é mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Câmara e Senado juntos. Por quê? É até mais forte. Porque né? É mais forte e é importante ter senador no meio, porque o ministro Supremo não teme deputado, mas teme senador. Uhum. Porque são eles que têm a Glock para tirar eles da... Exatamente. Então, a gente até pode, né? Assim, tipo, a gente pode fazer PECs, proposta de emenda à Constituição, para colocar mandato de 8, 10 anos, tirar a vitalicidade. A gente pode fazer um monte de coisa, mas são coisas que funcionam a médio e longo prazo, entendeu? Agora, quem pode agir imediatamente é o Senado. Então, é importante termos essa CPMI que o Lula não quer. Uhum. O Lula já declarou, não, para que CPMI? Não vai ajudar nada. Não vai ajudar ele, com certeza, mas vai ajudar a verdade a vir à tona. Sim. E é isso que nós queremos, a verdade. Eu acho legal essa ideia, inclusive. Só queria que o escopo dessa CPMI não fosse só os atos em si, entendeu? Eu acho que o escopo tem que ser a situação atual do Brasil. É que uma CPMI, pela Constituição, ela tem que ter objeto definido. Você tem que dizer qual é o objeto do que você vai investigar. É claro que nas investigações vão surgindo várias coisas que depois vão estar num relatório final, mas o escopo tem que ser claro e objetivo. Você não pode botar um balaio de gato, colocar o que você quiser lá dentro. Não, eu entendo. É que, tipo, pra mim é legal a gente saber realmente a verdade do dia 8. Eu acho absurdo essas pessoas que estão presas lá. Tem muita gente que não fez vandalismo nenhum, mas estava no lugar errado na hora errada. Isso. E tá sendo tratado como bandido. Exato. E tal. Eu acho isso um absurdo. Eu espero que eles fiquem bem, as famílias possam reaver os seus familiares em breve. Mas tem uma outra, que é a da CPI do abuso de autoridade. Essa vai olhar muito mais coisa também. Então, é isso que é o problema. Esse, pra mim, é o problema de verdade. Fazendo também. Entendi. Vai ter essas duas... Vai ter também. É que tem que tomar cuidado, não sei, eu não manjo muito, mas pra não tirar a atenção do povo. Tipo, focar em dois problemas ao mesmo tempo pode... Mas é que esses dois problemas, na verdade, eles estão entrelaçados, né? Exato, eles estão entrelaçados. Por isso que eu acho que tinha que ser só um balaio só, tipo, vamos entender o que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil acabou, o país acabou.
Quando você tem deputados censurados com medo de falar, gente sendo presa, a Constituição sendo ignorada de várias formas, acabou o Brasil. Isso aqui não é mais um país de verdade. Eu falo da tribuna, tá? Eu tenho usado a tribuna todos os dias, todas as sessões, porque lá a minha imunidade ela é absoluta. Apesar de que nem assim a gente sente total confiança. A gente ainda tem que medir as palavras. Não, eu digo assim, tá lá na Constituição, ninguém pode questionar. Não, porque quando alguém ainda pode dizer, não, mas nas redes sociais, lá não é a tribuna. Na tribuna é a tribuna, né? Ali, sendo que as redes sociais, eu tenho a plena convicção de que é uma extensão do meu mandato. Claro. Até o Supremo, o ministro Barroso disse que em tempos de internet, qualquer lugar em que se fale do Supremo é como se fosse a sede do Supremo. Então, vamos aplicar o mesmo... padrão, né? O mesmo padrão aí, né? Mas, mesmo assim, né, hoje, parlamentar tem medo do que fala. Gente, isso é um absurdo. Mas é o mundo que a gente está vivendo, é o Brasil que a gente está vivendo. Então, que não é mais democrático. A gente não vive mais numa democracia, você sabe disso. Eu concordo plenamente com você. Você tem sofrido isso na pele. Você é um perseguido político. Sim, infelizmente. Não é o que me orgulha, mas é o que tá... E por que eu tô sendo perseguido? Eu nem sou bolsonarista, tá ligado? Eu nem apoiei vocês pra caramba nesses últimos 4 anos. E tô sendo perseguido também. Mas olha só a sua frase. Por que eu tô sendo perseguido? Eu nem sou bolsonarista. Porque bolsonarista justifica alguém ser perseguido? Não, claro, não justifica, mas pra você ver como a situação tá tão Vai chegar feia, pra né? todos. Eu concordo. Tem gente que pensa... Eu falei isso da tribuna, vocês estão aplaudindo porque agora tá sendo perseguido alguém de quem vocês não gostam, que é um adversário político. Mas vai chegar em vocês. Tá chegando em todo mundo. Sim. Não é? Então... não tem ninguém que escape. Você quer ver? O governador do Distrito Federal, cara. Também não é bolsonarista, nunca foi. Pode crer. Né? É um cara, um advogado, assim, muito conhecido, que transita muito bem entre os ministros do Supremo. Foi afastado de uma canetada. Entendeu? Então, assim, vai chegar para todos. Você acha que dura 4 anos esse regime que a gente vive? Porque a gente vive um regime, né? A gente não vive num país democrático, numa instituição, realmente. Quanto tempo você acha que dura esse regime? É muito difícil a gente dizer. Porque se eu achasse que ia durar 4 anos só, eu ia dizer, gente, vamos ter que tampar o nariz, né, prender a respiração e enfrentar esses 4 anos. O grande problema é que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Basta você olhar para os vizinhos, olha a Venezuela, olha para Cuba. A Zoe esteve aqui sexta-feira. Cuba, são 60 anos desse regime. Bom. Então, assim, quando esse povo chega ao poder, né, com os meios de ação como eles chegaram, porque, gente, tem gente, mas o Lula já foi presidente e não fez, porque lá atrás era outro momento e ele não podia fazer. Eles não tinham meio de ação. Agora eles têm, porque eles dominaram tudo. Eles dominaram o judiciário, dominaram o Ministério Público, dominaram a mídia, né? Não dominaram o exército ainda. Né? Mas... Que é o que eles precisam para ter um meio de ação. Não dominaram ainda o exército, não sei se irão dominar, mas de alguma forma, né? O exército está fraco. O exército se coloca como, assim, como alguém que não está à altura de enfrentar essa situação também. É verdade. Né? Eles cederam ao sistema, então, baixaram a cabeça a pressão. Né? Então, assim, é bastante complicado. A gente não tem noção de quanto tempo pode durar. Pode durar infinitamente. Pode durar 4 anos. Vai ser muita sorte se durar 4 anos, porque pode durar 30, 40, 50 anos. Pode durar para sempre, né? A gente não sabe, né? Eu acho que a minha única esperança é com essa colisão geopolítica que está rolando entre China, Rússia, Irã versus Estados Unidos e Europa, entendeu? Porque ali é um conflito que está tentando decidir qual que vai ser a próxima ordem mundial. Mas nenhuma das duas é muito bonita, não, meu amigo. Não é muito bonita, mas a visão dos Estados Unidos e da Europa é uma visão unipolar do mundo. Ou seja, eles no comando de tudo. Sim. Já a visão da Rússia e da China não é uma visão hegemônica igual mas é uma visão comunista, é uma visão de controle social. Na China, cara, você tem aí um celular, o teu celular controla todos os seus passos. Então, você ganha pontos pelo que você faz ou deixa de fazer. Você vai usar um metrô, você tem que apresentar o seu celular. Se você não tiver a pontuação verde, sei lá qual é, se lá é a vermelha, que é a cor que é boa, sei lá, né? Pode crer. Você não pode usar um transporte público. Não, eu não... Então, assim, para mim, assim, qualquer uma delas, se for controle social, controle, não interessa, porque eu sou uma defensora da liberdade do indivíduo,
né? Então, no momento em que o Estado vira Deus, e no globalismo você tem um grupo de pessoas que são deuses e o resto do mundo não vale nada, Tipo isso. está ali para servi-lo, ou no caso de Rússia, China, o Estado é Deus. E as pessoas só vivem para servir. Eu entendo, mas não servem para viver. É que pro Brasil, eu acredito que seria positivo a gente viver num mundo multipolar do que no mundo hegemônico dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também importou controle social aqui pro Brasil. Esse negócio de censura que a gente está sofrendo agora começou com as Big Techs. Que são empresas dos bilionários oligarcas. Mas olha só, mas acontece, mas ali Big não Tech foi a China mas não é só americano, não, mas cada um tem o seu modus operandi, entendeu? Eu sei, mas eu acho que a China é o parceiro comercial mais importante pro Brasil. Mas vem cá, a China, ela quer dominar o Brasil. Sabe, você tem uma grande ilusão se você acha que eles vão ser... Eles são parceiros comerciais porque eles precisam do Brasil. Por enquanto, o Brasil está alimentando a China e o mundo. Na hora que eles vierem para cá, comprarem as terras e dominarem a produção, o que a gente vai servir para eles? Então, assim, não me engano nem um pouquinho com a China. A China é extremamente perigosa, tá? E eu acho o seguinte, pelo menos nos Estados Unidos, ainda existe uma força muito grande que luta contra isso. Porque as instituições lá... são instituições muito fortes e sólidas. Então, a gente está assistindo ultimamente, por exemplo, no Senado lá, senadores republicanos que estão enfrentando os caras, chamando o pessoal lá do Twitter, por exemplo, que era o pessoal do Twitter antes do Elon Musk, e botando lá, vem cá, explica aí que história é essa. Você estava censurando, calando as vozes, calando médicos formados em Harvard, em Stanford. Quem era você? Qual o seu conhecimento? Você é médico? Aí a pessoa, não sou. Então, assim, lá... E aqui no Brasil, a gente não pode nem compartilhar. Porque se a gente compartilha esses vídeos, a gente é censurado. Então, eu estou notando, assim, por exemplo, e mesmo tomando todo cuidado como eu tenho tomado... as minhas redes sociais perdendo alcance. Terrivelmente. Quanto mais você toma cuidado, mais alcance você vai perder. Porque as pessoas não querem ver as outras tomando cuidado. Elas querem ver elas falando a verdade. Mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Eu mas tomo é cuidado. Shadowban você tá falando. Tô falando de Shadowban mesmo. Entendi. Tô falando disso, tá? Sim. Eu, por exemplo, eu tô agora começando meu segundo mandato. No primeiro mandato, eu sempre estive entre os 4 primeiros parlamentares mais influentes, contando 513 deputados e 81 senadores. Sempre ali entre os 4 primeiros. Já cheguei a ser a primeira, segunda e tal. E aí, o que você vê? Os caras querem dar um jeito de calar, porque você representa valores que não interessam para esse povo, para os globalistas. Sim. Não é? Exato. Eles querem destruir a família, destruir a união das pessoas, para dividir e conquistar, né? No final das contas. Mas a questão é, quem está importando o globalismo hoje em dia é o bloco político do Ocidente. É os Estados Unidos, é a Europa. Eles são os maiores importadores de globalismo do mundo. Sim, porque a China, ela não importa esse modelo, por quê? Porque ela já cala o cidadão dela lá dentro. Então, ela já cala o povo lá dentro. Lá, eles não têm sequer acesso. A internet lá é totalmente controlada pelo Estado. Sim. Se você é um jornalista, se você começa a jornalista, você VPN. começa a falar, eles somem com você. Sim, se Você incomodar entendeu? Na o Rússia PCC também. Os caras lá. começam a ficar muito ricos na China, eles dão um sumiço na pessoa. Sim. Então, assim, você está querendo comparar assim, uma coisa que é muito ruim, que é o globalismo, com uma coisa que é horrível, que é o comunismo. Eu vou sempre defender... É que a China não está querendo pôr comunismo aqui no Brasil, Claro entendeu? que quer. Ela quer dominar o Brasil. E que o sistema que ela vai colocar é o comunismo. Agora, você fala, a China não é comunismo porque tem capitalismo. Não é o capitalismo de Estado. É comunismo. Capitalismo de Estado é comunismo. O verdadeiro capitalismo é aquele que é feito de forma privada, pelos indivíduos, por empreendedores. Eu, assim... pode ser a sua opinião, claro. Tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo. Tá Para bom. mim, a China é um grande inimigo, é um perigo muito grande. É um parceiro comercial. Legal, é um parceiro comercial, mas você tem que saber com quem você está lidando, para você não cair nas garras da pessoa. E você acha que os Estados Unidos é um grande aliado do Brasil? Depende. Agora, com esse governo Biden, realmente não. Mas ele é um grande aliado. Vamos pensar só o seguinte, para onde vão os brasileiros que saem do Brasil para fugir num regime autoritário? Eles vão para a China, para a Rússia, para Cuba ou vão para os Estados Unidos? É que a gente não pode confundir duas coisas. Uma é a política interna de um país e outra é a política externa do país. Eu entendo que a política interna dos Estados Unidos é a melhor e eu gostaria de ir para lá, inclusive. Pois é.
Mas agora, se a gente argumenta de política externa, os Estados Unidos não tem nenhum interesse em ver um Brasil forte. Inclusive, eles já manipularam as nossas eleições diversas vezes, já deram golpe Eu aqui. discordo. Eu acho Não, o isso é seguinte. fato. Eu Isso é discordo fato. disso porque eu acho o seguinte. Isso é fato. Para os Estados Unidos, e aí não no governo Biden, mas no governo Trump, no governo republicano, o Brasil seria um aliado muito importante. Porque o Brasil vai ajudar os Estados Unidos republicano, não o democrata, que é aliado, a combater exatamente a China. Entendeu? Nós somos, não adianta. A América do Sul, ela seria esse quintal dos Estados Unidos. Seria importante. A gente é o quintal mas dos Estados seria Unidos. importante A gente é uma colônia dos mas Estados seria Unidos. importante a gente ser esse quintal para eles, se eles enxergassem Não, isso. eu quero ser submisso aos Estados Não Unidos. é ser, você quer ser submisso à China? Parabéns. Não, eu eu quero não. ser submisso a ninguém. Por que Você que vai tem que ser. 880? Porque não tem outro jeito. Essas pessoas A gente querem não pode formar controlar. um país de verdade? Podemos, com liberdade. Então. E os Estados Unidos são um país que podem respeitar isso. China e Rússia, não. Eu discordo plenamente de você nesse sentido. Eu acho que Olha que bom que a gente pode discordar um do outro e estar aqui por conversando, enquanto, né? né? Sim, sim. Mas eu discordo porque Maravilha. é fato que os Estados Unidos já deu golpe no Brasil, é fato que ele tenta influenciar pra caramba, é fato que eles jogam contra as nossas empresas pra colocar as empresas deles aqui. Então, essa visão romantizada dos Estados Unidos ser um grande aliado do país, eu acho Não que tem nada muito de fora, romantizado, no meu muito caso, fora não. Tem nada de Eu acho romantizado, um não. Mas eu pouco. acho que, por exemplo, o Bolsonaro soube lidar com a política externa. Né? Ele soube lidar. E soube ir à Rússia quando precisava ir à Rússia. Isso Para eu garantir os nossos fertilizantes. elogiei o- Ele atuou como estadista, tanto quando esteve nos Estados Unidos quando esteve na Rússia. Agora, quem coloca o Brasil de joelhos é o Lula, que já está colocando o Brasil de joelhos perante a comunidade internacional, aqueles que querem vir explorar aqui as terras, por exemplo, Que indígenas. são os americanos né? e os europeus. Sim, mas a China, você acha que não, meu amigo? A China também. A China quer comprar as terras do Brasil e dominar o Brasil. Mas vamos mudar de assunto, porque esse aqui já viu que a gente não vai chegar a um acordo. Conversamos. Mas vamos bola pra frente, vamos falar de outras coisas também. Tudo bem, não. É que, tipo. É que geopoliticamente o Brasil ele tem que ser independente de China, Estados Unidos, Rússia. Sim, mas e a para gente tem que isso fazer você tem negócio com todo primeiro mundo, você né? tem que ter uma nação forte. A gente nem isso tem, meu Sim, amigo. a gente tem que ter uma nação Nós forte. estamos de joelho perante a comunidade internacional com essa política do Lula, quer entregar. A Amazônia pode ser compartilhada. O que é isso? Sim, ele é um globalista. né? Então, assim, o Bolsonaro era um nacionalista. Era mais Se que o você Lula não mesmo. tem um nacionalista aqui dentro, alguém que respeita a nossa soberania, você não tem nenhuma nação. Eu concordo. Então, peraí. Tudo bem que a gente está longe, mas assim, o governo Bolsonaro foi um primeiro passo. A gente precisava de mais 4 anos. Precisava continuar para a gente construir uma nação. E para ter uma nação, você precisa ter um povo que ama esse país. O Bolsonaro levantou os brasileiros, os patriotas. Eu não me lembro de ter visto as pessoas de verde e amarelo, a não ser em Copa do Mundo, antes do governo Bolsonaro. Então, assim, como é que você vai construir uma nação forte e soberana se você não tem nenhum povo que ama o seu Brasil? A gente tem, né? Não, agora esse povo apareceu. Mas sempre existiu, né? Agora esse povo apareceu. E tem que continuar, meu amigo. Agora esse povo está sendo perseguido, tá? Eu sei. Pois é. A única coisa que eu argumento é que os Estados Unidos não é nosso aliado, não. Tanto que quando o Lula ganhou, quem que foi o primeiro Olha só, a validar mas a eleição é o do Lula? Biden, é o governo Biden. Se fosse o governo Trump, seria outra coisa. Eu concordo que Então, seria assim, outra você coisa. fala Estados Unidos, você está falando do governo Biden, do governo democrata, de esquerda. Sim, sim. Eu estou vendo de forma mais ampla. Mas eu nem tô falando só do governo do Biden, eu falo mais do Deep State americano, Olha só, assim, a também. Deep State, cara, Deep State que também, Deep State lá quer controlar todo mundo. Sim. Aqui também. Sim. Então a gente tem que lutar contra o Deep State. Concordo. Nós temos que lutar pela liberdade, Concordo. pelos indivíduos, pela família, pela liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ninguém virá do lado de fora nos salvar, não. Isso. Tá? É isso. Mas, assim, Estados Unidos são muito mais aliados do que China e Rússia. Pode ter certeza disso. Eu não sei. Agora, de qualquer forma, aliado não quer dizer que... Aliado é alguém que tem vários pontos em comum e tem os inimigos comuns também. Inimigos em comum. Esse é seu aliado numa guerra. É isso. Sim, você é favorável a essa guerra da Ucrânia e ser favorável à Ucrânia? Cara, esse é um tema bastante complexo. Não sou favorável à Ucrânia. Assim, eu lamento muito essa guerra. Claro, mas todo a gente sabe
que nessa questão da Ucrânia tem muita coisa por trás dos bastidores, muita coisa rolando no submundo. A gente ouve falar coisas terríveis. Agora, também não vou dizer, então eu tô com a China. Não, eu não sou. Eu lamento essa guerra. Mas eu não me sinto capacitada para falar alguma coisa mais profunda sobre isso, deixar que outras pessoas, cientistas políticos, outras pessoas que conheçam melhor falem. Posso te dizer uma coisa, quando o Bolsonaro foi à Rússia, que muita gente aqui criticou, eu até mandei uma mensagem para ele. Falei, presidente, tem muita gente questionando você ir à Rússia e tal, né? Aí ele virou e falou assim, pergunta para eles o que eles entendem de fertilizantes. Sim. Né? Então, naquela hora eu vi assim, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Daí foi uma boa jogada política, ele ter garantido. Eu acho que ele foi muito bem ali, naquele momento. Mas eu também tenho essa mesma visão. Eu sou contra a guerra da Ucrânia, porque eu não sou contra a guerra, ponto, né? Mas que guerra existe desde que o mundo existe, né? Existe, né? E assim, a gente falar eu sou contra a guerra é uma coisa aí sim, é uma coisa também muito... eu sou contra a guerra. Depende. Se alguém invadir o Brasil, eu não vou ser contra a guerra, eu vou querer que o Brasil se defenda. Claro, com certeza. Então eu não sou contra a guerra por ser contra a guerra. Sim. Por isso que eu falo, eu lamento essa guerra. Eu lamento as vidas perdidas, né? Eu lamento toda a brutalidade da guerra, mas a guerra é uma realidade. Existem... Agora, claro, tem interesses comerciais, uma série de coisas, né, que fazem uma guerra. Sim. Mas tem aquela frase, aquele pensamento que eu gosto muito. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Sim. Não é? Então a gente tem que estar preparado para a guerra, até para a gente defender a paz. Não pode ter uma visão naive, uma visão ingênua, assim, eu detesto a guerra. Não, meu querido, eu quero a paz, então eu tenho que estar pronta para lutar por ela. E para isso eu tenho que estar preparado para a guerra. Você apoiaria o desenvolvimento de bombas nucleares brasileiras? Eu não sei, assim, eu não sei te dizer, sabe? Seria que ter muito a ver com o contexto, com a situação. Tem a ver com estar preparado, né? Mas assim, a princípio não sou contra, vai depender do contexto do mundo, né? Porque assim, o resto do mundo está armado até os dentes e você está desarmado, é muito ruim. Agora, não quer dizer que com isso que eu sou, agora eu vou fazer campanha pró-arma nuclear. Não. Mas eu acho o seguinte, vamos deixar as pessoas que são capacitadas para tratar desse assunto, né, dizer. E aí, numa situação concreta, eu iria avaliar. Entendi. Até como parlamentar, para me posicionar. Pode crer, não, legal. Eu sou a favor da gente ter bomba atômica, porque eu acho que... Mas não agora também, porque eu não quero dar bomba atômica na mão do Lula, entendeu? Exatamente, tem tudo isso também, né? Então, mas eu acho que o Brasil só vai ser realmente um país soberano no dia que a gente tiver pelo menos umas 200 bombas atômicas espalhadas pelo todo o território, porque aí a gente se torna um país... Para ser respeitado, né? Você tem que ser belicamente... Você tem que ser perigoso. Você tem que ser perigoso. Sim. Né? Então, assim, você ser uma pessoa legal, bacana, tal, porque você não tem como oferecer perigo, não é vantagem. Sim. Né? Agora, você ser uma pessoa responsável, confiável e tal, quando você tem a possibilidade de oferecer perigo, essa é que é a vantagem. Pode crer. Essa que é a virtude. Se você é inofensivo, você não tem a capacidade de ser bom. Exatamente. Você é só fraco. exatamente. É isso, eu concordo plenamente com você. Por isso que a gente tinha que ter, não só a bomba atômica, a gente tinha que ter inteligência artificial sendo desenvolvida. O que um deputado pode fazer nesse sentido para a gente começar a desenvolver essas pesquisas? Existe algo que vocês, alguma lei? Como que trabalharíamos nesse sentido? Tem muito a ver com acordos internacionais, eu acho, mais do que leis, né? Porque você não cria um arsenal por meio de lei. Mas tem muitos acordos internacionais que têm a ver com defesa, por exemplo, Brasil e Israel. Então, assim, eu sempre fui muito favorável, quando eu presidi a CCJ, para aprovar esses acordos, entendeu? Que colocam o Brasil num patamar. Assim, você vê, por exemplo, Alcântara mesmo, né? Quanto tempo que o Brasil ficou esperando para poder ter a base de Alcântara. A esquerda sempre jogando contra, né? Jogando a gente para baixo. Aí conseguimos, né? O Brasil hoje tem a base. Eu fui lá em Alcântara com o então ministro Marcos Pontes, nosso astronauta, hoje senador. Então, assim, tudo que é para colocar o Brasil, né, para cima, que eu puder fazer como parlamentar, colocar o Brasil como uma potência forte, firme, pode contar comigo. Pode crer, legal. Você tá a par dessa evolução de inteligência artificial que está acontecendo ou não? Qual? Porque a gente toda hora são vários, realmente são vários. Mas já ouviu falar de ChatGPT?
Eu li esses dias sobre isso, mas eu confesso que eu não me aprofundei. Eu vi esses dias, chegou para mim, nas minhas redes, chegou, eu comecei a ver, mas não fui a fundo, Cara, é um negócio sensacional, meu. É um chat que você conversa com ele e ele responde qualquer coisa que você perguntar, entendeu? É tipo um gênio da lâmpada que te responde eu vi, que era uma pergunta. coisa que é botar o Google no chinelo, eu vi isso daí. Isso. O Google tá preocupadíssimo É. agora, a Microsoft tá lançando deles, lançaram um Bing Chat e tal, e essa tecnologia ela vai revolucionar muitas coisas no mundo daqui a alguns anos, daqui a uns 2, 3 anos, né? Uma delas vai ser o ensino. O ensino vai ser revolucionado porque antigamente, quando você pedia uma lição para uma criança, ela tinha que escrever a lição. Agora você dá o comando, ela põe no chat GPT e ela entrega para o professor e ela vai parecer um gênio, entendeu? Pois é. E sabe, isso me preocupa, assim, porque é claro que tem certas coisas que não adianta você lutar contra, né, Tem que se adaptar, a tecnologia, sabe? Mas, assim, essas coisas, elas são perigosas também. Perigosas no sentido de que afastam, por exemplo, a pessoa, o indivíduo, a criança, às vezes, do verdadeiro aprendizado. O que adianta você entregar uma resposta pronta e você não evoluiu nada, você não cresceu nada com isso? Assim, é legal. A tecnologia, ela é muito bacana e eu sou totalmente favorável à tecnologia, mas ela tem que ser bem utilizada. Porque ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Sim, né? e eu acho que nesse caso a culpa não é nem da tecnologia, é do sistema de ensino em si. Então, a gente tem um sistema de ensino que tem, sei lá, quantos anos. E as tecnologias já estão tão evoluídas que tá tornando o nosso sistema de ensino obsoleto. Então, eu acho que a gente precisa entender a modernidade e começar a trabalhar no nosso sistema de ensino para ele refletir os desafios do mundo moderno. Agora, a gente tem uma coisa, né, que é sensacional, que é a coisa mais poderosa que existe, que é o cérebro. Sim, sim. E aí, se a pessoa não usa o cérebro... Imagina que dá um shadowban total aí na tecnologia e, de repente, a gente não tem mais acesso à internet, nada. A gente vai precisar que as pessoas utilizem o cérebro para poder reconstruir alguma coisa, né? E se as pessoas hoje em dia não sabem nem mais fazer conta de cabeça? A maioria da população... Então, eu acho o seguinte, tecnologia jóia, ok, mas a gente precisa sempre cuidar de utilizar a massa cinzenta da gente também. Claro. Né? Mas é totalmente possível você utilizar o seu cérebro em Mas as pessoas precisam ler, é preciso ler, sabe? Sim. Tem um monte de coisa que você faz para treinar o seu cérebro que você não faz com o uso de só de tecnologia. Então, eu acho o seguinte, as coisas têm que caminhar juntas, entendeu? Então, assim, na formação... Por exemplo, esses dias, eu recebi uma pessoa lá no meu gabinete, o João, que ele desenvolveu um método de ensino que eu chamei de integral, mas aí as pessoas confundiram achando que ensino integral é ficar mais horas na escola sendo doutrinado. Eu falei, não é isso. É um ensino holístico, digamos assim, né? Que é um ensino personalizado. Ele chama de ensino personalizado. Então, assim, antes ele criou uma escola no Rio de Janeiro e agora já tem uma escola em Brasília que usa esse método. Então, assim, antes do aluno ser matriculado na escola, ele trabalha os pais dos alunos e ele trabalha os professores só depois que o aluno entra. Caramba, que interessante. Então, é uma educação muito mais completa, que é uma educação que os pais acompanham, os professores estão todos em sintonia com aquela formação mais completa do aluno, entendeu? Sim. Eu ainda não... agora eu vou começar, eu já vou até pedir uma audiência com a secretária de Educação do DF, quero levá-lo lá. Eu acredito muito nesse tipo de coisa, sabe? De colocar no ensino público e aí, esse método. Muito, acho que é fundamental. É que ele parece ser mais caro, né? Porque necessita de mais atenção dos professores. Não, mas não precisa ser mais caro por conta disso, sabe? Porque é uma coisa que ele tem interesse que realmente que a coisa possa quanto mais se atenção expandir. o professor tem que dar para o aluno, menos tempo ele vai ter para menos alunos, se quiser... Não, mas o número de alunos que ele tem em escala, sala né? é normal. Assim, se bem que tem escola hoje que já tem 50, né? Nossa, ele absurdo, falou que 50 trabalha alunos. com 35 alunos, que é um número... entendi. Não são 15 alunos, não são 10, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a Não é gente tem escalável. que ter esses cuidados, sabe? Da educação, uma coisa voltada para o indivíduo, para não ficar uma coisa totalmente automatizada. Eu acho a tecnologia sensacional, mas a gente não pode abandonar, né? A formação humana... a formação. Claro. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? É uma faca de dois gumes. Você pode ter a bomba nuclear e ter energia nuclear. Você pode ajudar a sustentar milhares de residências com energia ou você pode matar milhares de pessoas com a bomba, né?
Então, acho legal. Não, eu falo isso mais porque eu sinto que as instituições, o Estado brasileiro é muito arcaico ainda, né? E a tecnologia, ela tá avançando... Mas você sabe que o Brasil, eu acho que é o 8º ou até menos país mais digitalizado do mundo. Isso graças ao governo Bolsonaro. Ao ministro Marcos Pontes, à equipe também do Paulo Guedes, que trabalhou com a liberdade econômica, o então presidente do CEP, que virou o nosso ministro Caio, que foi ministro também de digitalização e tal. O Pix foi secretário, genial, né? Então, o Brasil é um país bastante avançado também, assim, digitalmente falando, sabe? A gente tem muita capacidade, a gente tem bons cientistas também. Só que, por exemplo, a gente não tem nenhuma empresa de inteligência artificial, a gente não tem nenhuma empresa de robótica avançada, a gente não faz essas... Tipo, o pináculo da tecnologia, o Brasil não produz. A gente não refina nem gasolina. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa... Pra gente ser aquele país forte que a gente quer ver, enxergar e competir no mundo... Tem muito chão. Ela precisa, em primeiro lugar, até dar saneamento básico para as pessoas, né? Que a gente está aqui falando de tanta tecnologia e esse governo aí quer destruir tudo que foi construído, né? O novo marco do saneamento. Quando eu virei deputada lá atrás, eu não tinha ideia. Eu fiquei chocada de saber que metade dos brasileiros não tinham acesso a saneamento básico. Isso é mais de 100 milhões de pessoas, né, que não tinham acesso à água, mais de 40 milhões de pessoas. Então eu falei assim, meu Deus, que isso não é possível. Em 2019, na época. Sim. E aí aprovamos, né? Foi muito legal participar desse momento. Participar do primeiro governo, do governo Bolsonaro, foi uma experiência muito bacana, porque eu resolvi me candidatar para ajudar a construir uma nação. Hoje eu sou oposição, eu tenho que ficar jogando de zagueiro, para tentar impedir... A destruição do país. A destruição, né? Mas, assim, a gente aprovar o novo marco de saneamento, a gente aprovar a lei da liberdade econômica, a autonomia do Banco Central, sabe? Tanta coisa legal que foi feita em 4 anos e que a mídia não mostrou. Não, só jogou pedra. Escondeu, fingiu que não estava acontecendo, mentiu, sabe? Sim. Agora você vê aí os caras começando a falar, pô, será que aquele cidadão lá tinha razão? Quem? Quem tá falando? Isso aí foi o jornalista, qual que foi, gente? Foi o Sardenberg, eu acho. Falando do Bolsonaro. Pô, será que aquele cidadão lá tinha razão? Chamando de aquele cidadão. Cara, aquele cidadão tinha razão em muita coisa. Sim. E principalmente no amor à pátria, ao Brasil, aos brasileiros, ao povo, né? Que ele queria realmente ajudar, né? Foi lá. Você acha que vocês vão conseguir impedir o Lula de destruir o marco do saneamento, por exemplo? Nós vamos trabalhar muito para isso. Eu acredito que temos chance, porque, por exemplo, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele é um cara bastante reformista, ele é um cara que gosta dessas pautas de reforma, sabe? Então, eu não vejo nele disposição para retroceder em nada disso, não. Entendi. Então, você acha que o Lira não é lulista? Não é lulista. E o Pacheco, ele é lulista, não? Eu não sei se ele é lulista, ou ele é né? oligárquico só? Ele é só um membro da oligarquia e é isso? Eu acho que ele é um cara mais deep state mesmo, sabe? Entendi. Deep state é forte, né? Os caras são dono do país, né? Pois é. Foda, né? A luta é contra ele. Você já encontrou alguém do Deep State? Tipo, já conversou com os caras sobre... Já conversou com alguém que é máquina mesmo? Sistema, e pra entender a mente dele, do porquê ele apoia tanto o sistema e tal? Eu já encontrei com muitos, né? Sim, assim, mas, que é o seu trabalho, ser deputada e tal. Mas, assim, conversar sobre isso com eles, não. Até porque eles não vão dizer. O que adianta perguntar? Eles têm medo de estar gravando. Não, e o que eles não vão dizer? Né? O que é? Essas coisas você tem que estudar. Estudei muito no professor Olavo, né? As aulas dele e tal, para você entender. Mas, assim, a gente reconhece, né, muitos deles. Citei aqui o Barroso. O Barroso, para mim, sabe, o representante o iluminado, da nova ordem mundial. Iluminista total. O cara que acha que pode decidir por mim o que é melhor para mim. Sim, porque ele é um cara muito sábio, né? Verdade. E o nome dele é Barroso, né? Isso é engraçado. Pode crer. E qual... Então, mas você tá tranquila? Vocês estão... Você vai perguntar se eu tô tranquila, me fez lembrar uma piada. O cara, né, ele tava com um problema terrível, né, de intestino solto, ele tava o tempo todo borrado, o tempo todo, né? Todo tempo Barroso. Aí,
Cara, aí ela falou, pô, você precisa procurar aí um psiquiatra para ver o que está acontecendo e tal, né? Foi lá no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, pô, eu vou te dar aqui um remedinho, cara, você toma esse remedinho, daqui a 15 dias você volta aqui, né? Cara, ansioso, nervoso com isso, pô, doutor, não sei o que eu faço, eu tô muito nervoso, eu tô o tempo todo, né, borrado aqui. Não, toma aqui esse remedinho e volta. Aí daqui a 15 dias ele voltou e o psiquiatra perguntou para ele, e aí, você tá tranquilo? Ele, doutor, eu tô tranquilo, mas continuo todo borrado. Tô tranquilo. O cara achou que a caganeira era psicológica, né? Você se diverte sendo deputada? Você gostou de entrar nesse caminho? Você fazia o quê? Olha, Você era eu era procuradora. procuradora. Aí virei ativista. Me aposentei, né? Porque eu já estava, assim, forte no ativismo. Fui uma das líderes pró-impeachment da Dilma, líder nacional. Comecei assim, né? Estava sempre perseguindo o Lula, né? Um dia ele vai dar depoimento em Curitiba, comprava passagem lá, ia ver o Lula fazer depoimento, ia lá com faixa na mão, aquela plaquinha e tal. Então, assim, Lula, quando ele foi depor, estava aqui até no aeroporto de Congonhas, né, na Polícia Federal, eu estava em São Paulo, fui para lá, com camiseta do Pichuleco, aí os petistas vieram que era bater na gente. Gente, eu estava em tudo quanto era confusão. Você é raizona, então, do movimento, demais, né, demais. da direita. Aí, eu conheci o Bolsonaro nessa época, em 2014. E, pô, gostei pra caramba dele. Vi que ele era um cara bacana, que defendia as mesmas pautas minhas, né? Assim, contra a ideologia de gênero, a favor da família, a favor da escola sem partido. E comecei a frequentar o gabinete dele. Eu tinha zero vontade de ser política. Eu era até procuradora ainda, né? Mas gostei do Bolsonaro, achei ele um cara bacana. E aí, eu lembro que naquela época, eu achava que o Caiado, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, seria o candidato natural a ser presidente do Brasil. Eu achava que ele seria um puta presidente legal e tal, né? Só que aí, convivendo, né, com o Caiado e com o Bolsonaro, eu falei, não, o meu candidato é o Bolsonaro. Esse cara, né, migrei, né? E falei pro Bolsonaro, pô, você sabe que se você quiser ser presidente, eu vou fazer campanha para você. Gostei de você, não sei o que e tal. E comecei a frequentar o gabinete dele. E logo que ele realmente falou que ele tinha interesse, que ele ia ser candidato, isso no final de 2014, né? Eu comecei a falar dele nas redes sociais. Na época, eu fazia parte do Revoltados Online, que era uma puta página, a maior página de direita que tinha. E era assim, o Revoltado tinha 1 milhão de seguidores. Eu lembro que, na época, o Vem Pra Rua, o MBL estavam começando, tinham 200 mil seguidores. O Revoltado tinha 1 milhão. Então, assim, a gente postava um vídeo, fazia um negócio, o negócio estourava no Brasil inteiro. Foi assim que eu fiquei muito conhecida, né? E aí comecei a falar do Bolsonaro. Falei, mulheres falam que ele não gosta de mulher, que ele é misógino. Isso é mentira, não tem nada a ver, eu conheço de perto. E fui a primeira mulher a começar a falar bem do Bolsonaro. Desmistificar, né? O monstro que a mídia criou. E aí muitas mulheres começaram, pô, é mesmo, que legal, não sei o quê, né? Ele ainda tem uma dificuldade com o público feminino, né? uma rejeição, mas que diminuiu muito. Sim, né? sim. E que é entendível a rejeição, né? Ele não apela muito, né, para o público feminino, né? Cara, mas assim... Ele é meio tiozão, né? Ele fala umas paradas que as mulheres acham cringe pra caralho. Mas eu falo, mulherada, vocês estão procurando um marido ou um presente? Porque assim, cara, sinceramente, na guerra, tem hora que você precisa de um rolo compressor pra passar um tanque de guerra. Sim, sim. Entendeu? Não adianta você querer vir com muitas finesses. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro... ele era a pessoa certa. Ele é a pessoa certa para encarar essa luta e contra... Bom, não foi tão certo porque ele perdeu, né? Não, peraí, né? Ele perdeu, mas tem muitos fatores envolvidos aí nessa derrota do Bolsonaro. Eu preferia que ele tivesse ganhado, né? Ele seria mais certo, na minha opinião, se ele tivesse ganhado. Óbvio. Né? Ele perdeu, mas aí tem muita coisa, por exemplo, eleições nada justas. Nada, eu concordo. Nada equânimes. Então, assim, sim. nós não podíamos falar nada do Lula que a gente era retirado lá. Censura prévia. Então, assim, como é que você faz uma campanha em que um lado pode falar o que quiser, mentir à vontade sobre um candidato, e o outro lado não pode falar a verdade sobre os outros, sobre o outro? Sabe que tipo de campanha é essa? Então, eu não vou nem entrar aqui em questão de urna, não vou entrar nesse assunto, tá? Não, nem precisa, né? Mas assim, só o fato da gente ter tido eleições tão erradas nesse sentido, de injustas, inclusive aquela história do rádio, de não passar as inserções, tudo aquilo, sabe? Então, assim, como é que você fala, o Bolsonaro perdeu meu amigo? Eu sento para jogar buraco com você. Você roubou todos os coringas, entendeu? Ou eu sento para jogar poker e você roubou todos os ases, aí eu perdi. Ah, você era fraquinha, viu? Você perdeu.
Ah, pera lá, né? Não, mas é que, tipo, o Bolsonaro podia... É que ele tem as suas limitações, né? Vamos ser Quem só não tem? sinceros. Assim, E o Lula? Vamos falar de limitação? Cara, se a gente comparar o Lula com qualquer pessoa, Vamos falar vai de dar limitação? ruim, Vamos falar da Dilma? Vamos falar de limitação? Mas eu queria... é que, tipo, eu não sou petit, eu não tô nem aí pra esses caras, entendeu? Você não tá nem pra esses caras, mas esses caras estão governando a tua vida, meu amigo. Não, nesse sentido eu tô aí pra eles, mas eu não gosto deles, entendeu? Mas nem eu, e aí? Então, comparar com eles como se fosse algo, eles são bostas, pô. Mas Não vou foi comparar com eleito. bosta, Mas óbvio ele, que você- mas você foi tem obrigação eleito. de ser melhor que ser um Tá, bosta, então né? vamos lá. O Bolsonaro, quem era o candidato? Quem é o candidato pra você que seria o cara legal? Não tem, meu amigo. Olha, tem vários que eu acho que é melhor Mas não que tem o Bolsonaro. voto. Mas não tem voto. Não tem Não voto. adianta você ser legal, ser fino, ser elegante, ser educado. não, é inteligente, falar é palavras diferente. bonitas. O Bolsonaro não é burro, não, meu Ah, amigo. Ele não é burro, não. Te garanto que ele não é burro, não. Tá bom. Agora, te falo o seguinte: o que adianta você ser um lorde, um cara super educado, e não ter voto? Sim, tem que ter voto. Bolsonaro tem voto, tem muito voto. Ele teve mais voto agora do que ele teve em 2018. Verdade, ele teve bastante tem voto. muito voto. O Lula teve 2 milhões de votos a mais que ele, cara. Sim. Com todo mundo jogando a favor dele, a mídia trabalhando para ele, o TSE trabalhando para ele, né? Todo mundo trabalhando para ele. Ele teve 2 milhões de votos. Não é nada. Não é nada. Então, se tivesse tido um mínimo de equilíbrio nessa eleição, o Bolsonaro tinha ganhado. É possível. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Não, eu... Imagina o Bolsonaro com o TSE a favor dele, a mídia a favor dele, ia ter 15 milhões de votos a mais que o Lula. Ah, claro, com certeza. Então pronto. Quem tem um TSE a favor de você ganha. Quem controla a urna é o o Lula TSE. ganhou 2 milhões. Então, que não é nada. Sim, mas... Né? Era só o suficiente para ele ganhar. Eu entendo, é que eu tenho muito desejo de ver o país um país forte e foda, também. Entendeu? E, infelizmente, o Bolsonaro não trouxe isso pra gente. Não, Só deixou a gente... Ele perdeu a eleição, mas o que foi feito Lula, nos 4 anos do Bolsonaro, meu amigo, você começou a construir uma nação, sabe, o progresso do Brasil, olha lá. Progresso? Progresso? A gente equilibrou as contas públicas, o que é Não, ótimo. muito mais do que isso. Ele foi lá e deu água pro Nordeste, coisa que a esquerda nunca fez. Ele fez a transposição do Rio São Francisco. Que tá seco agora, né? Mas tá seco. É culpa do Bolsonaro que tá Não, seco? não, mas tá seco. Então, peraí, né? Mas tá falando que o Brasil mudou, pô. Não, mudou, mas os caras vieram para destruir tudo que o Bolsonaro fez. Entendi. Autonomia do Banco Central, o Brasil com as contas em ordem, enfrentando 2 anos de pandemia Isso foi foda, e uma né? guerra. Imagina se não tivesse tido pandemia e guerra, onde que a gente estava, meu amigo? É possível. Então, assim, o governo Bolsonaro, agora os caras estão falando... esses dias aquela Daniela Lima, da CNN, o cara é um monstro na política, no bom sentido, falando, nossa, Bolsonaro? Nossa, o cara é um monstro na política. Antes ela chamava ele de monstro genocida, agora é um monstro da política. Entendi. Então, assim, os caras, será que a gente errou? Será que o cidadão tem razão? O Bolsonaro fez muita coisa boa. Botou esse Brasil num patamar. Gente, o Brasil ficou pronto para entrar na OCDE, sabe? Então, o Brasil exagerar. Eu entendo que ele fez bastante coisas boas. Ele fez muita coisa com todo mundo jogando contra ele, Não, meu eu amigo. entendo. Mas é agora, que, se a gente for mais avaliar... Assim, ele é perfeito? Não, tô falando do Bolsonaro, tô falando do país Brasil. Né? Se a gente for avaliar aonde a gente está no cenário global das coisas. A gente o tá Brasil foi o país... favorável. O real foi a moeda mais forte. O Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a pandemia, que mais salvou vidas na pandemia. Ninguém fala isso, não. Foi um dos países que mais salvou vidas na pandemia. E o presidente respeitou a liberdade das pessoas. Sim, isso que, para mim, é fundamental. Sim. Eu quero que todos os tiranos e tiranetes, sabe, sejam reconhecidos como tal. Tiranos. E não como pessoas que estavam defendendo a população, que não estavam. Alguém que impede você de exercer a sua liberdade, sendo que você não é um criminoso, porque, liberdade absoluta. Não, quem é criminoso, né, quem rouba, quem mata, vai ser preso com um devido processo legal. Agora, você, meu filho, pegar a mulher que tá andando na praia de biquíni, enfiar num camburão, absurdo. levar pra delegacia, Absurdo. fechar a loja de uma pessoa que tá tentando sobreviver, pagar, botar comida E a mídia na fez mesa. matéria pra fechar a loja de pessoas matéria. comuns. Então, Fez. assim, A mídia, sabe? pra mim, é criminosa, na minha opinião. Foi criminosa. Foi Não, criminosa foi. durante a pra pandemia. mim Continua sendo. Mas durante a pandemia foi muito criminosa. Jogou muito ao lado dos tiranos e tiranetes. Globalista total. A mídia... Eu nunca vou aceitar isso. Vou lutar sempre contra isso. Sim. Entendeu? Então, o Bolsonaro tem muito meu respeito porque ele respeita a liberdade das pessoas. Isso para mim é um valor imenso. Errou em um monte de coisa. E daí? Qualquer um erra. Tá? Mas acertou muito também. Só que você tem uma mídia que nunca mostrou um acerto dele. Nunca, nem um dia.
O Lula, com 45 dias de desastre, a mídia está elogiando ainda, dizendo, ai, como ele é maravilhoso. A mídia trata muito bem o Lula, isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Mas você viu a posição do Lula na guerra da Ucrânia? Ele foi favorável à paz, ele não entrou na guerra. Ai, que lindo, a gente vai resolver essa guerra num boteco, tomando cerveja. Essa foi a posição do Lula. Dá licença, monarca. Não, mas foi bom ele não ter entrado na guerra. Aham, tá bom. O fato de não entrar... Ele lá. Eu elogiei o Vamos Bolsonaro tomar uma por ter cervejinha, ido na resolve Rússia. tudo. Eu vou elogiar o Lula por não ter entrado na guerra, porque ele poderia, inclusive sendo um globalista, Não, tem claro. muita gente incentivando ele lógico, lá. se ele entrasse, né, seria muito pior. Seria muito pior. Então, né, até um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. É verdade. Né? Uma vez ao dia. Duas mesmo, duas? meio-dia, meia-noite. Verdade. 3 da manhã, 3 da tarde. É verdade. Quer mais água? Deixa eu aqui, ó. Valeu. Você acha que o Bolsonaro volta eventualmente? Volta pro Brasil ou volta pra Volta pro política? Brasil primeiro, né? Bom, é difícil a gente falar, né? Ele disse que volta. Agora, a gente sabe que existe todo um complô, né? Que é um monte de gente que quer prender o Bolsonaro, o TSE vai torná-lo inelegível, isso é praticamente certo, entendeu? Pra mim, ele ser preso seria a melhor coisa pra ele. Mas eu acho que ele não tem essa vontade, não. Não, né? Ninguém tem a vontade de ser preso, né? Ninguém quer ser preso. Mas acho às que vezes, se uma ele- pessoa pode, né, jogada política estratégica, eu acho que não. Pelo que eu conheço o Bolsonaro, ele não tá nem um pouco afim de ser preso. Entendi, porque seria uma puta jogada estratégica. Ele se martirizaria e garantiria a vitória nas próximas eleições, provavelmente, assim, na minha opinião. Mas, sei lá, né, também eu não sou político, eu sou apenas um cara que fala aqui no microfone. Mas assim, falar do nosso desejo, né? Vou falar do desejo. Então, o desejo que ele volte e assuma, né, a liderança política que ele tem. O Bolsonaro, ele tem uma coisa assim que é muito interessante. Ele formou vários líderes. Formou. Você pegar o Lula nunca formou um líder. A esquerda precisa do Lula, tanto que tiveram que tirar o Lula da cadeia para poder botar alguém para concorrer. verdade. O Bolsonaro formou vários líderes. Então, assim, ainda que ele não concorra mais, ele formou pessoas que podem concorrer. Entendeu? Não, é verdade, tem o Zema, tem o Tarcísio. Tem o Tarcísio, tem... Até a Michelle Bolsonaro tem gente que está projetando aí uma possível candidatura dela a algum cargo, né? Senado, tem gente que fala até presidência. Eu não sei, ela vai ter que mostrar. Ela tem um carisma enorme, ela é uma pessoa que conquistou gente pra caramba. Eu viajei com ela fazendo campanha, é impressionante. A paixão das pessoas pela Michelle, né? Agora... quem será esse nome, eu não sei, mas o Bolsonaro, ele tem condição de transferir para alguém, pegar alguém e falar assim, esse aqui é o cara, votem nele, e essa pessoa se elegeu. O Lula não consegue fazer isso. O Lula não conseguiu nem eleger o poste dele. Mas elegeu a Ele Dilma, conseguiu eleger a Dilma. Ele tinha esse poder. Ele tinha, mas ele não tem mais. Mas Não. ele não formou líder, porque a Dilma não é uma líder. Não, é um poste. Ela não é uma como líder, você ela é um disse. poste que ele conseguiu eleger. Mas vai estar né? lá no BRICS Mas agora. ele não fez lideranças. A Dilma nunca foi líder. Sim. Agora, o Bolsonaro, ele formou muitos líderes. Não, eu espero que essa hegemonia da esquerda acabe um dia, porque eu tô cansado, né? Eu vou ter até que sair do país pra ver se eu não sou preso e tal, então, sei lá, né? Vamos ver se a gente... Pode ser que seja positivo. Imagina se o Lula consegue... Imagina se o Lula consegue fazer uma boa economia. E aí, o que acontece? Eu acho ótimo. Nós queremos que o Brasil também. tenha uma boa economia. Não torço contra, não. Eu só não acredito nem um pouco. Eu também não Só pelo acredito. que ele está fazendo nesses primeiros dias, é difícil, né? Teria que virar a chave assim, bater a cabeça e acordar Sim. outro, né? Mas Até porque a gente tem que ser realista, né? O Lula, ele é comunista. E ele falou que essa era a última chance dele de transformar o Brasil realmente num país socialista de verdade. Tipo Venezuela, tipo Cuba, que é o sonho dele. Então, por que ele vai fazer uma boa economia? Como? Se a ideia dele é exatamente o contrário de uma boa economia. eu também não acredito que ele vai fazer uma boa economia. Então, né? assim, a gente pode ter pensamento mágico. Legal, eu torço por isso, mas eu não acredito. Também Óbvio que não. E você acha que com... Sabia que você não acreditava. eu não acredito. Tinha mesmo. certeza. E você acha que se vier uma depressão econômica, então, você acha que o Lula cai e vem o Alckmin? É possível. Esse é o sonho de muita gente, né? Pra o mim, Deep não. State. O Alckmin é um globalista. Não. Eu prefiro o Lula Eu do que o não Alckmin. não é meu sonho, não, querido. Não, de não tô muita falando gente. que é É seu do sonho, Deep né? State. Sim. O Alckmin é o cara pra eles. Claro, com certeza. E o Lula, ele corre esse risco mesmo. Por isso que ele tem que ficar pianinho, né? Não pode
Vamos ver que talvez essa pressão toda que ele está sentindo pare e impeça ele de conseguir destruir o país, né? Porque os globalistas, eles não querem destruir realmente o país. Ele não quer que deixe avançar, mas também não quer destruir porque eles querem continuar recebendo juros todos os meses. Não, mas eles querem poder controlar. Sim, mas eles controlam porque, tipo, essa dívida pública brasileira, quem é dono dela? Todos os oligarcas brasileiros e gringos, né? Então, o Brasil paga por ano, assim, fortunas e fortunas para as pessoas mais ricas do mundo, né? E é por isso que elas querem manter o controle, porque ela quer essa grana entrando para sempre. E não é só isso, né? Tem 1000 outras formas deles ganharem muito dinheiro com o Brasil. Tem muitas outras formas. Explorando... Né? E com o controle, né? Você vê aí a indústria farmacêutica. Vão entuchar vacina até quando nas pessoas? Pois é, até em crianças. Vacina obrigatória. Até quando vão entuchar a vacina? Agora saiu um estudo da Lancet dizendo que a imunidade natural é pelo menos igual à imunidade da vacina. Não estão nem falando de danos colaterais da vacina, estão falando só da imunidade. Sim. Que quando a gente falava que a pessoa que teve Covid, né, que ela ganhava imunidade, não precisaria se vacinar, como em qualquer outra doença do mundo, não. Fake news, rainha das fake news, isso e aquilo. Agora está aí na Lancet. Sim, não, mas isso aí é... Falando exatamente isso. É a ciência... Mas não, você também é negacionista, Mona? eu não gosto dessas vacinas, não. A ciência que não admite controvérsia. Você conhece essa? Não conheço. A ciência que não admite controvérsia? Não conheço. É a ciência plasticada desse povo aí, dos globalistas. Sim, virou Deus-ciência, né? Você não pode contestar, não pode impugnar, porque a ciência é exatamente isso, né? Uma teoria, uma tese, aí vem outra, desfaz essa, desmente essa, vem outra, vai evoluir. Agora não. É isso aqui, gente, é isso aqui, pronto e acabado. E se você questionar, você vai ser calado, preso, Sim. Destruído, cancelado, e por aí vai. Com certeza. E assim, quem ganha com isso? Os globalistas, né? Exatamente. Que são os caras que financiam todas as universidades que fazem essa ciência pra gente, né? O mundo... O mundo tá cruel, cara. Acho que sempre foi. Assim, né? Claro, é sempre de uma maneira, mas assim, a gente viveu um tempo, assim, eu digo assim, eu que vivi um Brasil onde a gente respirava mais liberdade, podia falar o que pensava, sabe? Assim, tá muito duro, é muito difícil a gente enfrentar o que está acontecendo agora. Pode crer, você tem experiência, né? Para mim tá triste a situação também, eu não vejo muita esperança mais, não, sinceramente. O mundo, a vida tá perdendo um pouco o sentido, assim, porque parece que tá toda a energia da humanidade levando a gente para lugares cada vez piores, assim, e a gente fica sem esperança. Essa coisa do caos, né? Desse progressismo, né? Assim, do politicamente correto. Isso é um inferno, isso é um câncer. O politicamente correto é um câncer. Você não pode se expressar, falar o que você pensa, né? Então, assim, é muito difícil. A vida está muito chata. Pode crer. As pessoas estão chatas, a vida está chata. Tinha que passar uma lei para emendar a Constituição e garantir que nenhuma empresa pode censurar ninguém pode censurar ninguém. Deixa todo mundo falar o que quiser. Bane pedofilia. Exatamente. E acabou, assim, tipo, só. O resto deixa ver, entendeu? Exatamente. Deixa falar. Se o cara quer falar merda, deixa o cara falar merda. Quem quiser ouvir merda, paga pra ouvir, se for o caso. Precisa dos vilões da sociedade aí. As pessoas precisam de vilões pra saber que, esse cara fala merda, ele é o vilão. A gente precisa... Então deixa ele falar, em vez de calar Deixa cada um escolher o que quer ouvir. Sim. As pessoas têm plena capacidade de avaliar se alguma coisa é real ou não. Você pode até se enganar um pouco, daí você estuda, pesquisa. Não, eu estava enganado, não era aqui. Agora, vão conseguir calar todos os fraudadores, os estelionatários? Não vão. Não vão. Nem estão tentando. Nem tentam, exatamente. Então, pois só querem calar quem fala verdades inconvenientes. Eu falo que isso que chamam de fake news, na verdade, são verdades inconvenientes para quem nos cala. Total. É o controle da narrativa total. Por isso que toda vez que o Estado cria um aparato para decidir o que pode ser dito ou não, ele acaba nisso que acabou. Em censura de gente, menos políticos. Poder ao Estado. Quem tem que ter poder é o indivíduo. Sim. Não é o Estado. O Estado, ele existe... Primeiro, o Estado ele foi concebido para dar segurança para as pessoas. Segurança pública, segurança... jurídica. Não, começou como pública, para defender as pessoas. O Estado existia para quê? Para defender as pessoas, um povo do inimigo. Então, segurança de fronteiras, foi para isso que criou o Estado, que foi criado, para segurança de fronteiras e também a segurança interna,
né? Então, você punir quem mata, quem é bandido, quem transgride. É para isso que existia. Depois, muito, muito tempo depois, o Estado começou a cuidar de saúde e educação. Isso tem 200 anos. Entendeu? Saúde, educação e tal. Mas a origem do Estado era para dar segurança para as pessoas, para proteção. Acabou. Não é para mandar na vida de ninguém, não. Sim, e hoje em dia eles são o que garantem a insegurança das pessoas. Exatamente. Né? Os roubos estão aumentando muito. Nossa, esse carnaval da tragédia, né? Nossa, Primeiro isso que está acontecendo aqui em São Paulo, em São Sebastião, no clima. litoral. Assim, você viu o Tarcísio com o Lula lá? O que você achou disso? Não, eu acho que o Tarcísio ele tem que fazer a parte dele como governador, tem que estar lá presente, né? O Lula também tem que estar presente, não é possível. Ele é o presidente, né? Ele é presidente, tem que estar lá, gente. Sim, tem que cuidar das pessoas, né? É que imagina que alguém vai criticar o Tarcísio. Tá, gente, também tem gente que critica tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, tem que fazer a parte dele. Tá certo ele. Tem que fazer, tem que ajudar. Nesse momento é estender a mão, né? Queria ver se fosse a Michelle, na época, né? A Janja estava lá na Bahia, né? Pulando carnaval. O Lula estava também, depois que ele veio, né? Se fosse a Michelle, né? Uma tragédia dessa, ela pulando carnaval. Queria ver o que o povo ia falar, o que a mídia ia falar. Ah, sim, Mas, enfim, muita tragédia nesse carnaval, né? Primeiro, essa parte aqui no litoral de São Paulo, várias mortes, alagamentos, muita gente perdendo suas casas, perdendo assim, muitos bens também. E o carnaval em si, né? Assim, eu, como não sou chegada em carnaval, mas vendo os vídeos, recebendo muita violência, cara. Muito roubo, muita violência. E umas coisas patéticas, né? Eu vi um vídeo aquela cantora, meu Deus, a Ivete, na Bahia, né? Ela lá em cima do palco, aí fala para um cara aí, você tá até tonto, o que foi? O que roubaram de você? Um celular. Não, vem aqui que a gente dá uma cervejinha e depois a gente dá outro celular. Não corre atrás do cara, não. Deixa o cara, deixa ele levar seu celular. Sabe, essa assim, gente, a Lacrolândia total, entendeu? No mundo da Lacrolândia, você resolve qualquer coisa com uma cervejinha, até uma guerra. Bom, se ela vai dar o celular de novo pra ele, ok, legal. Não, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, fala sério. Sim. Aqui a gente dá uma cervejinha. Essa vitimização do bandido é absurda no Brasil, né? Tipo, o cara vai lá, já tem até cara fazendo live ao vivo assaltando as pessoas, né? A gente tá nesse nível agora. A gente tá nesse nível, impunidade só tá. O cara assaltando com a camisa do Lula, você viu esse? Pergunta se ele vai ser censurado, Você cara viu? que gravou. Não, me disser, parece que... Bom, eu espero que ele seja preso. O problema é que aqui o cara é preso, aí faz audiência de custódia, aí o juiz acha que ele não oferece perigo à sociedade e ele vai solto de novo. Ou então, fica preso por um tempo, né? Depois fica preso, daqui a pouco ele é solto. Não tem mais espaço na nossa cadeia. Tem tanta gente presa que não tem muito perseguido político preso hoje. Aí tem que soltar os bandidos. A dona Fátima de Tubarão aí tem que soltar os bandidos para prender os perseguidos políticos. Os patriotas. É foda, é o poste que mija no cachorro mesmo, realmente. Esse Já nunca pensou em sair fora, desistir dessa parada aqui, ir pra morar em outro país? Cara, a gente pensa. Mas eu tenho um mandato, né? Eu fui a deputada mais votada do DF e proporcionalmente a do Brasil. Sabia disso? Não sabia. Quase 14%. Por população e voto, né? Entendi. E aí, quando você pensa o que está acontecendo, você fala, cara, eu não quero viver num país assim, sabe? Um país em que as pessoas não tenham liberdade, em que as pessoas são perseguidas. Mas eu penso assim, as pessoas me conferiram, né, o voto, me deram a confiança e esperam de mim que eu lute. Então, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui por conta desse mandato que eu tenho. E também tem família, né? Eu tenho pai, mãe idosos. Então, assim, sair do Brasil seria muito penoso para mim. Mas, sem dúvida, é uma solução para muita gente. E pode ser que tenha que ser uma solução para mim. Não sei o que vai acontecer. A gente não sabe, A gente realmente. não sabe o que vai acontecer. Né? Mas, assim, eu quero ficar aqui, cuidar do meu mandato, cuidar das pessoas. Tenho projetos, né, para frente. Vou lutar pelo Brasil. Agora, não vou dizer que não passa pela cabeça da gente, porque tem hora que é muito difícil. Sim, parece injusto, né? Ingrato, é uma ingratidão da nação. Assim. Agora, por outro lado, hoje, por exemplo, eu estava num restaurante almoçando com a Zoe, e daqui a pouco o garçom trouxe um bilhetinho de um casal que estava lá, dizendo que, nossa, nem acredito, Bia Kicis, aí botou uma setinha, melhor, e Zoe Martins também e tal, falando que eu era a melhor deputada e a Zoe a melhor nas mídias, né?
Que emoção estar aqui com vocês no mesmo restaurante. Aí vieram, sentaram perto da gente, tiraram foto, agradeceram. Depois veio uma outra. Onde eu vou, o reconhecimento das pessoas, o carinho, é uma coisa assim impressionante. Legal. Então, isso é muito legal. Motivador, Isso né? dá força pra gente, sabe? Porque é muita pancada, né, que a gente é. leva. É muita pancada. Sim, sim. Não é fácil. Sim, Mas sim. a gente, assim, todo dia eu peço, o que eu peço para Deus é me dar força e sabedoria. Força e sabedoria, né? Porque sem isso fica difícil. Pode crer. É, complicado. Ser político hoje em dia no Brasil é uma profissão de risco, né? É uma profissão de risco. Da sua integridade difícil, você pode acabar presa, você não sabe? Vai que você fala a coisa errada, você incomoda alguém. Exato. E aí você tem imunidade parlamentar, né? Além da liberdade de Que expressão. É constitucional, né? Além da liberdade de expressão, que também é constitucional e todo brasileiro tem, o parlamentar ainda tem uma coisa chamada imunidade parlamentar, que está no artigo 53 da Constituição, que diz que a gente é absolutamente inviolável por nossos votos, opiniões, manifestações. Absolutamente inviolável. A gente não deveria nem poder responder civil e criminalmente. Então, assim, nem por injúria, difamação, nada. Pela palavra, o parlamentar não poderia ser punido de forma alguma, entendeu? O Xandão teve outra ideia. O Xandão teve outra ideia. Essa parte da Constituição, assim, não gosto. Não, tá me incomodando. Exatamente. Vamos trocar, galera? Vamos, beleza. Eu até acho que pode trocar, mas quem tem que trocar é o parlamento. Mas não tem que foi muito fazer feio uma quando o emenda parlamento constitucional. apoiou a prisão do Daniel Silveira? Foi feio aquilo, né? Não, feio é pouco. Foi horrível e foi de uma estupidez sem tamanho. Porque abriram um precedente que jamais poderia ter sido Eles validaram a censura do STF. Exatamente. Validaram. Então, foi muito ruim. Eu fui uma das... Sei lá, acho que fomos 40 e pouco, sei lá, que votamos. Agora eu não lembro o número. Só 40 e poucos? Não, eu não me lembro. Pode ter sido mais. Posso estar cometendo uma injustiça aí. Mas, assim, a grande maioria votou para validar. E você estava lá no dia. Qual que foi o pensamento? Por que eles votaram para validar algo que é claramente inconstitucional? Cara, houve uma pressão muito forte dos líderes, dos donos de partido, né? Que a gente fala assim. Porque eles sofreram muita pressão do STF. Mas houve também... uma manipulação aí, porque o que eles falaram para os deputados é que o Daniel ficaria preso no máximo 15 dias, seria solto. Então, muito deputado que votou, mesmo que a contragosto, falou, não, tudo bem, vai ser uma coisa didática, porque realmente ele exagerou, falou demais, não entenderam a gravidade da situação. Depois eles se sentiram enganados e muitos deles falaram, olha, eu não teria votado assim se eu soubesse que ia dar no que deu. Que ia dar no que deu. Mas para mim não tem justificativa, não, tá? Pra mim, não tem justificativa. Me senti abandonado pelo Congresso. Foi uma coisa absurda. Sim. A gente falou muito sobre isso. Mas, infelizmente, a gente assistiu o Congresso de joelhos, sabe? Feio isso, horrível. Vamos tentar resgatar isso aí com esse novo Congresso, ver se a gente consegue melhorar. Você tem esperança nesse novo Congresso? Tenho. Se a gente... Teve uma luta pelo Senado ali, né? Eu sei que não é o Congresso, mas teve uma luta pelo Senado. Não, teve, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Entendi, faz sentido. Né? Ele é o presidente do Senado e do Congresso, e o presidente da Câmara é o presidente da Câmara. Então, é importantíssimo o presidente Pena que do teve Senado. muita gente que falou que ia votar no outro cara lá e na hora do vamos ver... Teve. O bagulho. Tem e o as jeito que a votação, a votação foi feita, eu achei esquisito, muito né? estranho. Tipo, o que o Randolph tava fazendo ali na frente, negócio, todo mundo... E aí caía a carta, ele pegava do chão. Isso aqui, porra, É esquisito. Desculpa, Vamos lembrar que há 4 anos, quando teve a eleição do Alcolumbre, que estava concorrendo com o Calheiros, o Renan Calheiros, são 81 senadores, apareceram 82 cédulas. Sério? Eles tiveram que anular e fazer de novo. Aí você vê, né? Tinha um votinho impresso ali, material, para ver que teve fraude. Era engraçado, né? Engraçado. No Senado, o voto é impresso, né? Não é? Cadê a urna? Não é a melhor tecnologia do mundo? Então por que vocês não usam na porra do Senado também? É fogo. Mas, Bia, obrigado por ter vindo aqui. Achei excelente a nossa conversa. Também, muito legal. Boa sorte aí no seu trabalho. Vamos precisar, né? Espero que vocês consigam formar uma base anti-sistema, não só anti-Lula, mas uma base anti-oligarquia, anti-globalismo. Sim. Né? Eu gosto que você já está falando sobre o globalismo abertamente. Eu queria que essa mensagem crescesse lá, porque a gente Nós precisa temos entender. vários parlamentares que têm essa noção, entendeu? Porque não é só ser contra o PT, contra o Lula, não.
É muito mais forte. É muito maior do que o muito PT. Maior. É. E tem vários parlamentares. Quando a gente fala assim de parlamentares de direita, conservadores, são os que têm essa visão. Tem de esquerda antiglobalista, não? Tem alguma esquerda antiglobalista? Existe esquerda nacionalista. Então, você tem, por exemplo, ai, meu Deus, estou esquecendo o nome dele, que foi ministro da Defesa, que aponta aí as bobagens que o Lula fala. Aldo Rebelo? Não? Aldo Rebelo, exatamente. Ele é esquerda e é nacionalista. Pode crer. Dá pra trabalhar com esses caras? Dá. Né? Tem que ser uma frente ampla em prol da nação mesmo. Exatamente. Antiglobalista. Né? Agora, tirando ele, assim, eu não vejo nenhum, não. Os caras são globalistas mesmo ali. É uma coisa muito feia. Né? Muito feia. É engraçado, agora, né? Porque a esquerda era os anti-imperialistas e agora são os maiores globalistas de tudo. Né? Que é imperialismo, né? Mas eles se... Globalismo é o imperialismo americano, é a mesma coisa, né? Mas eles estão muito nessa pauta identitária, né? Uhum. E essa pauta identitária é uma pauta globalista mesmo, para destruição da família, de todos os valores. E aí tem os ministros do Lula falando todes. Nossa Senhora, que coisa mais idiota, né? No... É o fim da picada, O pior é que tem gente que acha que, não, mas o que tem falar assim? Não tem problema. Tem problema sim, porque começa assim, como fingindo que é uma coisa inclusiva, que não é inclusiva, de jeito nenhum. Inclusive. Não é inclusiva. Inclusive, as pessoas que conhecem, né, que falam assim, a pessoa que lê braille, a pessoa que tem deficiência auditiva tem problema demais na linguagem. Não tem, você acaba excluindo muito mais. Ela começa com uma desculpinha, como se fosse uma coisa bonitinha para agradar alguém que não tem problema. E no final, você acaba sendo perseguido se você não fala isso. Você é um criminoso se você não fala isso, entendeu? Então, é sério, é grave. Né? E, ao mesmo tempo, também serve de cortina de fumaça para todo mundo ficar falando nisso e não ver os outros absurdos que estão acontecendo. Então, em todos os aspectos, é muito negativo. Pode crer. Também acho. E parece que a galera tá começando a entender. Esse negócio de gênero neutro não tá pegando, não. Tipo, enquanto tava em racismo e tal, é uma coisa que faz sentido. Tem racismo mesmo, é ruim o racismo e tal. Agora, gênero neutro? Que porra é essa, mano? Ninguém entende isso, então não pega. Assim, é interessante que eu estava lendo esses dias, né? Um professor falando assim, que o português, antigamente, no latim, você tinha as palavras que eram masculino, feminino e neutro. Eu estudei alemão. No alemão você tem as palavras neutras também. Então você tem palavra que é feminina, palavra que é masculina e palavra que é neutra. Sim, sim. E foi uma evolução, digamos assim. Eles pegaram o que era neutro, eles transformaram em masculino. Então você ficou com masculino e feminino só. Né? Só que esse neutro não é esse neutro que eu tinha no latim, que tem no alemão, sabe? É o neutro do pronome neutro. É o neutro do pronome, exatamente. De querer desprezar a própria raiz da língua, a própria construção da língua, para você criar um conflito. Na verdade, o que eles querem o tempo inteiro, a esquerda quer criar conflito. Ela quer jogar o cara que é gay contra o que é hétero. Ela quer jogar o cara que é pobre contra o rico, o preto contra o branco. Ela quer criar conflito o tempo inteiro. Esse é o objetivo deles. Sim. Entendeu? E quanto mais times, mais conflitos. E a gente não pode deixar esse tipo de coisa prosperar. Eu, por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei que fala que o único critério para uma atleta participar de um time feminino é o critério do sexo biológico. Que é o correto. Né? Pergunta se esse projeto anda. Não anda. Tem esquerdista sentado em cima lá. E aí causa esses absurdos. Tipo agora, nos Estados Unidos, né, que um atleta trans venceu uma corrida feminina. Quebrou o recorde em 30 segundos. Cara, então assim... essas pessoas que se dizem defensoras das mulheres não defendem as mulheres. Não defendem. Estão acabando com as mulheres. Estão acabando com o espaço tão duramente conquistado pelas mulheres. Então, assim, é a Hoje mesma a mulher coisa. Tem que competir com um cara na porrada em alguns Você vai casos. botar uma mulher, uma tenista, para competir com um tenista. O jogo de tênis masculino e feminino é completamente diferente. A força do homem, o saque do homem, a velocidade. Então, assim, cria uma outra modalidade. Nós não temos nada contra os atletas trans. Cria uma modalidade trans, atleta trans. Feminino, unissex, masculino qualquer um compete. E trans. Deixa ali. Ou então vai... Né, assim, se não quer competir com os homens. Geralmente são atletas que, quando estavam nos times masculinos, não tinham chance. Não despontavam. Não era um grande coisa. Aí eles trocam. Aí muda e começa a ser grande campeão, bater recorde. Então, isso é injusto. Sim. Isso é ruim para as mulheres, é nocivo e é uma mentira ainda por cima. É uma mentira dizer
que eles estão concorrendo em qualidade, em igualdade de condições. Não estão. Não estão. Tá, então dizer que nós defendemos a inclusão. Não está incluindo as mulheres, está excluindo as mulheres. Né? Sim, agora nenhuma mulher pode quebrar um recorde Exatamente, de nada. Porque todos os recordes são quebrados pelas mulheres trans, então que na verdade... estão excluindo as mulheres com essa mentira, com essa narrativa de vocês. Né? Sim. Então, eu tô lá, sou uma deputada que não carrega a bandeira, sabe, da mulher, né? Mas eu luto para que tenha mais mulher na política também, só que de uma forma inteligente, dando formação para as mulheres, não é impondo cota, isso aqui. E essas mulheres querem estar na política, né? Dando formação, porque muitas mulheres até querem, mas têm medo, acham que é um ambiente muito hostil. Não, vamos trabalhar essas Esse mulheres. É o meu caso. Vamos atrair eu não quero, não. Vamos atrair essas mulheres, as que queiram, né? Dar formação. Agora, os outros ficam lá gritando que estão defendendo as mulheres e, na verdade, estão sacaneando as mulheres. É a narrativa, que é a coisa mais nociva que tem. Que, aliás, como diz o Lula, né, temos que ter a narrativa correta para dizer quem foi o Bolsonaro que ele fez. Esse povo só vive de narrativa. Eles manipulam a mente das pessoas constantemente, né? Exato. É assustador, né? É patológico até, né? E é o mundo, né? É. Mas a gente vai falando essas coisas e as pessoas vão se ligando. Olha, eu tô sendo manipulado aqui, tá me controlando aqui. E a gente eleva o nível do diálogo. É isso aí. As pessoas têm que estudar o que está acontecendo, né? Tem ótimos livros. Vejam aí o Jordan Peterson. Né? Leiam Olavo, Jordan Peterson. Nós temos grandes pessoas, grandes comunicadores hoje, né? Além aí de você. Não, obrigado. Tem a Zoe, tem o Rodrigo Constantino, tem o Paulo Figueiredo. Cara, tem tanta gente boa ensinando, né? Tem o Felipe Neto. Tem a Bárbara do Te Atualizei, Política com Humor. Gente, tem muita gente legal falando o que está acontecendo, né? E dá para as pessoas aprenderem, se instruírem. Esse menino aí, o Nicolas, agora, que é deputado, assim, em números, foi o deputado mais bem votado do país, 1,5 milhão de votos. Garoto sensacional. Então, ele atrai o público jovem. A gente precisa dos jovens interessados na política. Sim. Senão a gente não vai mudar esse cenário tão cedo. Todo mundo tem que estar interessado, né? Inclusive os jovens. Da hora, vamos trabalhar para isso. Obrigado por ter vindo aí. Prazer, muito legal. Vai lá seguir a Bia nas redes sociais dela. Isso, as que não Bia tiverem Kisses. censuradas. K-I-C-I-S. É Bia Kisses. Não, minhas redes estão todas no ar. É o Instagram, Bia Kisses, Facebook, Bia Kisses, né, também. Twitter, Bia Kisses. Rumble, também. Boa, isso aí, tem que estar no Rumble. Getter. Tem o Truth Network. YouTube. Gente, eu tô em todo lugar. Tô onipresente. Tá certo, hoje em dia tem que ser assim. É isso. Legal. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Até mais. Tchau.